Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais foco, mais química, direto ao objetivo que vocês têm no ano, tudo para o vestibular, para a prova de vocês da escola, do Enem, do SpaceX. Vamos ir então com o nosso tópico da aula anterior, que nós estamos falando de molaridade, concentração molar. E agora vem aquela questão, né? Eu falei para vocês que a gente tem que ter o domínio sobre o cálculo da massa molar. Porque muitas questões pode ser que não me traga essa questão aí, então eu preciso calcular, né. O que que é massa molar, para quem não lembra, né? A massa é a massa contida em 1 mol de substância. Então, quanto eu tenho de massa em 1 mol de uma substância? Claro que se eu tiver 2 mols da substância, vai ser o dobro e assim por diante. A massa molar tem o mesmo valor numérico da massa molecular de uma substância, entretanto, a unidade é gramas por mol. Como calcula isso? Bora lá ver nas questões que eu trouxe para vocês aí de exemplos. Então, no próximo slide, vocês vão ver que eu tenho água, clássico, né? A água, para muita gente, é tranquilo e talvez alguns já sabem até decora qual é o valor da massa da água. Mas a gente vai treinar aqui para fixação, tá? É um bom exercício de fixação para quem já lembra, pode acelerar o vídeo, toca em frente aí para os seus estudos. Para quem ainda tem uma dificuldade, é bom ir com calma, voltar e reassistir essas ideias aqui. Pessoal, para a gente fazer o cálculo da massa molar, nós vamos precisar então levar em consideração a quantidade de hidrogênio que eu tenho na fórmula e a quantidade de oxigênio. Pode observar que o hidrogênio tem 2, então aqui vai 2. Já o oxigênio não aparece aqui, logo abaixo, né, no índice, mas é 1. Não aparece valor, não vai ser zero, é 1, tá? Bom, agora eu já descobri a quantidade que eu tenho de hidrogênio e de oxigênio na fórmula. Agora eu preciso multiplicar a quantidade, então ponto aqui, ó, de multiplicação, vezes a massa atômica desses elementos químicos. Então a questão ou te dá as massas atômicas ou tu tem a tabela periódica na tua prova para te pegar essas informações lá na tabela periódica. Então a massa atômica do hidrogênio é 1 e a massa atômica do oxigênio arredondada é 16. Gente, agora sim, o que eu vou fazer? Multiplica a quantidade de hidrogênio que eu tenho vezes a massa, a quantidade de oxigênio que eu tenho vezes a massa. 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 16 dá 16. Ao final, eu vou somar, eu tenho 18 gramas por mol. Fechou a questão, pessoal. Isso é a massa molar, lá do meu cálculo de molaridade, que a gente vai ver que algumas questões traz pronto, como eu falei, e outras a gente tem que descobrir. Vamos pegar agora o exemplo aqui, o etanol. O etanol, eu tenho 2 carbonos, e o hidrogênio, pessoal, nem sempre a fórmula vai vir, a fórmula molecular, aquela que já dá somada a quantidade de hidrogênio. Nesse caso aqui está representada a hidroxila do etanol, nós temos aqui que somar todos os hidrogênios. Então, tem 5 hidrogênios aqui, mais um aqui, 6. Não pode esquecer aquele hidrogênio ali de levar em consideração no cálculo. Oxigênio só tem um, tá? Aqui não está escrito nada, é um. Então, nós temos um oxigênio. Vezes a massa atômica deles. Então, vai lá, pega na tabela. O carbono vai ser 12, o hidrogênio vai ser 1 e o oxigênio vai ser 16. 2 vezes 12, 24. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 16, 16. 24 mais 6, 30. 46. Soma tudo, cada molécula de etanol tem 46 gramas. Por último, pessoal, esse exemplo 3, pessoal, então nós temos aqui um pouco desafio maior, né? Por quê? Porque aqui nós temos parênteses, parênteses está multiplicando, tá? Ele me diz que eu tenho 3 ânions SO4. Então, nessa situação, pessoal, a gente precisa ter cuidado em relação à quantidade. Ó, alumínio não vai interferir, tá? O alumínio tem 2 ali, então a quantidade 2. Agora, de enxofre e de oxigênio, a gente tem que cuidar porque aí vai interferir. Eu posso resolver aqui primeiro a quantidade. Multiplicar 3 vezes o valor do oxigênio, multiplicar 3 vezes o valor do oxigênio. Então, o enxofre não tem nenhum número ali, quer dizer que é 1. Então, 3 vezes 1 vai ser 3.
Já o oxigênio tem um número ali, né? 4. Tem 4 oxigênios. Vezes os 3, 12. Agora sim, pessoal, eu vou substituir, multiplicar pela massa atômica de cada um. O alumínio, a massa atômica é 27. O enxofre, a massa atômica vai ser 32. E o oxigênio, a massa atômica 16. Depois disso, agora sim, nós temos que multiplicar. 2 vezes 27, 54. 3 vezes 32, 96. 12 vezes 16, 10 vezes 16 dá 160. Então, mais duas vezes, 192. Somando isso aqui, pessoal, vai dar 342 gramas por. Certo, pessoal? Vamos seguir então? Claro que eu já vou destacar para vocês que vai ter questões mais para frente que a gente vai estudar e tem relação direta à massa molar em relação aos cálculos estequiométricos, que é uma regra de 3 que pode envolver uma equação, como o exemplo seguinte, onde que eu tenho uma equação química balanceada e tenho que calcular as massas molar. Por exemplo, a massa molar do gás hidrogênio, a massa molar do gás oxigênio e da água. Nessa situação, pessoal, é bom vocês lembrarem que vocês estão vendo que eu já destaquei, esses números na frente são os coeficientes, a quantidade de matéria que eu tenho em cada um deles, né? Então essa equação ela está balanceada, quer dizer que ela acontece duas moléculas de gás hidrogênio para uma molécula de gás oxigênio, formando duas moléculas de água. Então nessa situação, pessoal, se por exemplo a gente viu que uma molécula de água era 18 gramas a cada mol, como aqui eu tenho 2 mols, né, de matéria, então aqui, pessoal, nós temos que fazer vezes 2. Então, nesse caso, a massa molar do H2O aqui na equação é 6 gramas, tá? Então, essa é a diferença quando eu tenho uma equação, eu tenho que levar em consideração os coeficientes que eu tenho na equação. Isso vai ser muito revisado quando a gente ver cálculos estequiométricos, principalmente, e nos exemplos que envolvem equações, até mesmo em situações, então, do Enem, em que a gente tem que ter esse cuidado que pode afetar, sim, nosso resultado, porque tu fez o cálculo para 18 e daqui a pouco o teu cálculo deveria ter sido 36, era o dobro, isso vai afetar na hora da gente marcar a alternativa correta. Certo, pessoal? No próximo vídeo a gente vai ver exercício de estação a respeito de molaridade. Espero vocês no próximo vídeo. Abraço!